Olá, para os que não viram o vídeo de apresentação, eu sou Vivian Marino do Visão Vascular, assessoria em ecografia vascular. Eu estou gravando uma série de vídeos sobre punção venosa profunda ecoguiada a pedido da doutora Suzana Sanches para os médicos do Hospital Ernesto Simões que estão trabalhando no combate à pandemia do coronavírus. Então agora vamos falar sobre tipos de punção. Nós temos em plano e fora de plano. Em plano, o vaso e a agulha estão no mesmo plano, os dois no longitudinal, um sobre o outro. O transdutor no centro e bem sobre o vaso, é assim que eu tenho que me posicionar. O transdutor no longitudinal, para que eu tenha uma imagem longitudinal do vaso e bem no centro dele. Não dá para fazer um corte oblíquo do vaso, porque senão eu não consigo funcionar. Eu preciso manter a mão bem confortável, porque isso me ajuda a estabilizar a mão, e eu tenho que apoiar a mão no paciente, porque isso ajuda a manter o transdutor na posição. Aí a gente faz o teste do para-brisa, que é um teste que a gente passa a agulha de um lado para o outro para poder ajudar a localizar a agulha sobre o vaso. E o que nós vamos ver? Nós vamos ver uma linha hiperecóica, que é a agulha, uma linha branca, que vai atingir o vaso. Então, o transdutor tem que estar no longitudinal, com o índex voltado para a cabeça, que é essa marcação aqui do transdutor, para eu conseguir abrir o vaso, e quando eu coloco o índex voltado para a cabeça, ele coincide com essa marcação na tela, que tem que estar sempre para a esquerda, porque é a convenção mundial. Se eu dividir a tela ao meio e mantiver o meu índex voltado para a cabeça, para cá é cranial, para cá é distal, é caudal. Então, eu imagino o paciente deitado e aqui cranial e para cá caudal. Então, aqui o teste do para-brisa, em que eu passeio com a agulha entre o transdutor e a pele para localizar a agulha sobre o vaso. Eu recuo com a agulha, angulo e punciono. Como eu não tinha uma imagem no longitudinal, então eu fiz essa imagem aqui no transverso. Eu coloquei bastante gel, isso é uma outra dica. Se eu colocar bastante gel, eu consigo visualizar melhor a agulha. Uma porque o gel é a base de água e a água é o condutor da onda sonora. Outra porque gera um excelente contraste entre o líquido, que é preto, como nós estamos vendo aqui, falando de uma forma bem simples, e a agulha bem branquinha. Aí gera uma sombra. Eu vou passear com essa agulha até chegar sobre o vaso essa sombra, então eu sei que eu estou exatamente no vaso. Sobre o vaso. O ideal é que o vaso esteja aqui no centro da tela. Então, a imagem que eu vou ter depois que eu puncionar é essa aqui. Eu coloco o vaso no longitudinal, entro com a agulha angulada e quando ela atingir a parede do vaso, eu vou deitando essa agulha em direção à pele para ela ficar bem junto da pele e eu poder ir tangenciando aqui dentro do vaso até chegar no lúmen bem no centro do vaso. Porque se eu continuar na posição angulada, eu vou furar a parede posterior. A imagem que a gente vai ter no dia a dia é uma imagem parecida com essa, em que eu vejo a agulha assim tracejadinha. Não tão nítida como eu tenho aqui. Isso aqui é uma imagem phantom, não uma imagem humana. A imagem também será melhor do que essa que eu tenho aqui, porque isso é uma punção de veia periférica. Então, a veia é muito pequena.
E a veia profunda, por ser uma veia grande, é melhor de visualizar e de fazer a punção. E a agulha da punção venosa profunda também é uma agulha mais grossa, então bem mais fácil de ser visualizada do que um scalp, por exemplo. Aqui a gente tem a veia e uma fibra de laser. Isso aqui é para vocês terem uma ideia de uma imagem real. Lembrando que a fibra é bem grossinha, então com isso eu consigo ver aqui, ó, bem branquinho, tá? O que eu precisava fazer para melhorar essa imagem? Era trabalhar o ganho, melhorar o ganho. Aqui em cima está muito escuro e aqui está muito claro. Eu preciso escurecer um pouco, porque vai dar mais contraste com a agulha, que é bem hiperecóica. A fora de plano, eu tenho o vaso e a agulha em planos perpendiculares, né? Em plano perpendicular. Porque o vaso vai estar no transverso e eu vou entrar com a agulha procurando uma imagem em alvo, fazendo um tiro ao alvo, bem perpendicular. Eu tenho que manter o vaso no meio do transdutor e para facilitar a visualização da agulha, a outra dica é o teste da tremidinha. Então eu entro mexendo com a agulha, com isso eu vejo o tecido mexer, se movimentar. Então eu sei onde está a agulha, fica mais fácil de identificar a agulha. Então o vaso aqui bem no centro, na hora que eu entrar com a agulha, eu entro e dou uma mexidinha, entro e dou uma mexidinha, até eu identificar bem a agulha. E quando eu atingir o vaso, eu vou ter essa imagem bem preta, bem acolucente, e um pontinho branco hiperecóico aqui dentro, que é a agulha, uma imagem alvo. Aqui o teste do para-brisa, muitos transdutores têm essa marquinha, que marca o centro, o meio do transdutor. Então, para facilitar, você deixa o vaso no centro do transdutor, e aí eu vou passeando com a agulha entre a pele e o transdutor. Quando a sombra dela estiver exatamente em cima da veia, eu recuo a minha agulha, faço um ângulo de mais ou menos 45 graus e punciono. Então, essa imagem que eu já expliquei, né, da agulha, passeando até que a sombra venha sobre a veia. Aqui, angulando a agulha para poder fazer a punção. Essa foto e todas as fotos que vocês vão ver na aula são fotos apenas para demonstração. Eu não estou fazendo a punção, por isso que não tem luva, tá? Imagem alvo, ó. A veia com um pontinho branco dentro. A imagem que vocês terão será muito melhor do que essa, porque a veia é grande. Então, a veia fica bem preta, bem grande, e aí fica bem mais fácil de eu ver a agulha dentro da veia. Aqui, é uma cirurgia de safena a laser, então eu tenho a veia aqui com a fibra dentro, e a gente faz uma infiltração dentro da bainha de soro com xilocaína, ou com anestésico, né? E aí, para fazer um coxinho de soro mesmo, às vezes a gente faz só soro gelado puro. Então, o soro dá esse contraste, porque é líquido, então facilita mais ainda visualizar a veia. Como a gente tem que anestesiar o trajeto que a gente vai passar com a agulha, a ideia é que eu anestesie pouco. Porque se eu anestesiar muito, eu amasso a veia. Então, eu anestesio um pouco para entrar com a agulha. Depois que eu entro com a agulha, se eu quiser, eu posso melhorar um pouco mais essa infiltração. E aí vai ficar melhor de eu ver, porque a agulha já vai estar lá dentro da veia. Aí eu dou mais uma infiltrada de anestésico, ajuda nesse contraste. Então, eu passo o guia. Aqui é uma punção de veia periférica, porque geralmente quem faz punção de veia periférica é a enfermagem.
Mas estamos diante de uma guerra, vai que a gente precisa fazer uma punção periférica. Aí vou dar aqui uma dica para quem não está habituado a fazer. Aqui eu estou vendo a veia sobre a pele. O que eu faço? Eu pego a agulha e aponto bem próximo da veia, bem aqui onde vai parar o bisel da agulha. Com isso eu faço essa medida de distância aqui da agulha, o quanto eu vou ter que entrar de tecido. Recuo a minha agulha até aqui, ó, onde estava a base da agulha. E entro aqui, bem atrás, para que na hora que eu atinja a veia, eu tenha uma boa quantidade de agulha dentro da pele e a própria pele sustenta a agulha no lugar. Aqui, ó, o gel tá todo dentro da pele. A agulha tá toda dentro da pele. Eu não preciso nem colocar um esparadrapo aqui para sustentar, a própria pele sustenta. Se fosse para eu fazer só colher um sangue, uma coisa assim, era bem factível de fazer. Mas se eu for ter que fazer medicação, daí lógico, né, vou ter que fixar o catéter ou o scalp, o que seja. Mas então foram essas as dicas que eu tinha para dar para vocês e falar sobre esses tipos de punção. Vou ver se eu ainda consigo gravar um vídeo demonstrando todos os comandos do aparelho da primeira aula no aparelho para vocês. Lembrando que o aparelho muda a disposição dos botões de aparelho para aparelho. Então, eu vou deixar aqui um e-mail para quem tiver dúvida e quiser me mandar o modelo do aparelho, porque se eu não conhecer, posso ver com algum colega que conhece. Eu conheço muitos aparelhos, porque são muitos anos trabalhando com isso, para ajudar vocês a reconhecer onde estão os comandos que a gente precisa. Mas para a punção, como são os comandos só do modo ultrassonográfico, são poucos comandos. Logo, vocês vão conseguir pegar.